Vamos jogar um pequeno jogo. Olá, andarilho. Pelo visto você ficou curioso com o nível 157. Bom, o nível 157 possui habilidade classe 2, inseguro, protegido, presença baixa de entidades. O nível 157 consiste de uma grande planície sem fim, que se estende em todas as direções. Em vez de qualquer tipo de grama ou sujeira, o som do nível 157 é composto inteiramente de quadrados em preto e branco, parecidos com um tabuleiro de xadrez. Cada quadrado, a partir de agora chamado de casa, tem cerca de 3 pés, ou 1 metro, de diâmetro, feito de mármore liso e não pode ser raspado com objetos afiados. Sua paisagem é inteiramente plana, sem colinas e elevações. Isso é chato. Vamos jogar um jogo. O jogo. Ao entrar no nível, os andarilhos se tornarão jogadores no jogo de xadrez. Continua que ocorre no nível. O reino em que os andarilhos chegam conterá todas as peças com as quais os andarilhos começam no início do jogo. O jogador sempre jogará invariavelmente com as pretas, embora quase todos os reinos sejam pequenos e contenham apenas 2 ou 3 torres. Objetivo do jogo: 1. Capture torres de outros reinos de cores opostas, desafiando suas peças para um jogo de xadrez e vencendo. 2. Reúna um exército, continuando a capturar torres e convertendo as peças opostas para o seu lado. 3. Desafie o exército regional de uma das torres do reino do triângulo e vença após o sucesso. A capacidade de entrar e sair à vontade será concedida. Regras do jogo: o jogador deve usar as peças iniciais que lhe foram dadas na entrada. Todos os jogadores começam como o lado preto, com pelo menos 2 torres de torre, um rei estrategista, uma rainha assassina, 2 corredores de bispo, 2 cavaleiros e 8 peões de infantaria com as letras JQ. E são muitas regras, então não sei se vai dar para ler tudo. Torre. A torre da torre é uma parte essencial de cada reino no nível 157 e sempre será pintada na cor do seu reino atual. Cada torre contém 4 peões de infantaria, um cavaleiro, um bispo corredor e, ocasionalmente, um rei estrategista e uma rainha assassina. Entidades. Existe uma grande variedade de entidades que habitam o nível 157. Existem 6 tipos conhecidos que foram descobertos até agora. Todos os 6 são sencientes e podem se comunicar com fluentes em praticamente qualquer idioma falando, apesar de não terem bocas visíveis. Peões de infantaria. De longe, o tipo de entidade mais comum no nível 157, os peões de infantaria são entidades curtas e lentas que se assemelham a um peão de xadrez.
moderno, todos os peões de infantaria são nomeados de acordo com um determinado sistema. Qualquer letra de é a linha em que são jogados, 2 para brancas e 7 para pretas. Movimento de peões brancos. Cavaleiros. Os cavaleiros são a segunda entidade mais comum que reside no nível 157, embora sejam muito menos comuns do que os peões de infantaria. Eles se assemelham a um cavaleiro de xadrez moderno. Uma coisa peculiar sobre os cavaleiros é que, apesar de serem chamados de cavaleiros, é o cavalo que é senciente sem nenhum ser humano cavalgando sobre ele. Movimentos de cavaleiro. Bispo corredores. Os corredores de bispo são a terceira entidade mais comum que reside no nível 157, apenas um pouco menos comum que os cavaleiros. Os corredores de bispo se assemelham a um bispo moderno, além da rainha assassina. A corredora do bispo é considerada a mais rápida e ágil das peças. Movimentos do bispo. Rainha assassina. As rainhas assassinas estão entre as entidades mais raras que residem no nível 157. Elas se assemelham à rainha do xadrez moderno. Elas são os membros mais rápidas, mortais e poderosas das peças. Um reino terá, em média, 1 a 2 rainhas assassinas. Movimentos da rainha assassina. Rei estrategista. Os reis estrategistas são a entidade mais rara encontrada no nível 157. Eles se assemelham aos reis do xadrez moderno e agem como governantes de seu reino específico. Haverá apenas um rei estrategista por reino. Os estrategistas do rei têm autoridade sobre todas as outras peças. Movimentos do rei. O triângulo. O triângulo é uma entidade singular que reside no nível 157. Atualmente não se sabe se o triângulo é um ser humano ou uma entidade, mas parece ser o último devido à sua cabeça de formato estranho. Sua cabeça tem a forma de um triângulo de Perosse, também conhecido como triângulo impossível. Não importa em que ângulo alguém veja a cabeça do triângulo, sua cabeça sempre parecerá uma representação tridimensional de um triângulo de Perosse em um determinado ângulo, aonde todos os 3 vértices são visíveis, girando para sempre. Em enfrentar os andarilhos dessa maneira, eles só são vistos vestindo um terno preto e branco. Entradas e saídas. O nível 157 geralmente pode ser inserido a partir do nível 5, 13, 86. O método para entrar no nível 157 permanece o mesmo para todos os 3 níveis. Encontrar uma sala com 2 cadeiras, uma mesa entre elas e um tabuleiro de xadrez de madeira, e colocar o tabuleiro de xadrez transportará os andarilhos para nível 157. Depois que o andarilho estiver inicialmente incluído, o desafio ele poderá entrar à vontade, abrindo o livro negro do triângulo.
O nível 157 só pode ser encerrado quando o desafio inicial for concluído ou falhado. Se um andarilho entrar no nível 157 após completar o desafio, ele também pode sair à vontade, abrindo o livro negro. Os andarilhos que falharem no desafio serão imediatamente transportados para fora ao sair do nível 157. Os andarilhos retornarão ao nível de onde saíram, no mesmo local em que estavam quando saíram.